e ansioso por temer não conseguir dormir. Tentamos banhos quentes, exercícios de relaxamento, música, leite quente, mas nada deu certo. Conversei com os adultos que haviam estado na festa, e me asseguraram de que nada de estranho havia acontecido. Então, qual era o problema de Chase? Aquilo aconteceu durante todas as noites de 6 longas semanas, começando a me preocupar. Estávamos a ponto de chamar um médico quando Chase sugeriu que tentássemos fazer uma regressão. Esperei até a hora de dormir, quando sua ansiedade começava. Em vez de fazer um exercício de relaxamento, decidi usar seu mal-estar estomacal como ponte para o passado, como Roger me ensinara. Pedi a Chase para ficar deitado na cama e descrever o que sentia no estômago. Disse que sentia uma espécie de vazio, uma sensação de mal-estar que começava no estômago, subia até a garganta e depois descia para o estômago. Perguntei se associava uma cor a esta sensação, para tentar aumentar a concentração. Ele disse que era amarelo-alaranjada. Disse que não era uma sensação de doença, embora tivesse vomitado diversas vezes, mas uma sensação de vazio. Sugeri que mantivesse a sensação de vazio. Deu certo. Chase viu sua imagem como um adulto com as mãos amarradas numa masmorra, no que descreveu como o Templo dos Castelos. Estava muito escuro e ele se encontrava só. Seus braços, muito esticados para cima, doíam. Continuou sentindo aquela sensação no corpo enquanto contava sua história. Sugeri que voltasse a um tempo anterior à prisão na masmorra. Viu-se numa praça de uma aldeia, cheia de gente e um mercado. Planejava um roubo. Viu sua mão tentando pegar alguma coisa, quando foi subitamente preso. Logo depois, estava naquela masmorra escura. Pedi que dirigisse sua atenção para as suas emoções. Eu me sinto culpado pelo que fiz, estou desolado. É um desperdício uma vida terminar desta forma. Sinto a tristeza e a culpa no meu estômago. E não consigo dormir nesta posição. Morro aqui. Começo a subir pelo ar acima do castelo e da cidade. Vejo a aldeia lá embaixo. Sei que devo continuar subindo. Eu me sinto melhor. Há alguma coisa que precise ser dita ou feita às pessoas que deixou? Perguntei, procurando assuntos não resolvidos de alguma existência, como o Roger teria feito com um paciente no estado de pós-morte. Eles sabem que fui preso. Isso basta. Ele estava satisfeito com a resposta. Que ligação existe entre a noite ninja e essa existência? Perguntei, para ver se ele podia traçar um paralelo para descobrir a razão dos seus sintomas. Disse que se divertia na festa, querendo ver quanto tempo era capaz de ficar acordado, quando de repente ficou ansioso e amedrontado por não conseguir dormir. Foi então que a sensação desagradável no seu estômago começou. Disse que a noite da festa estava escura e estranha como a masmorra, e que foi por isso que a sensação de doença surgiu. Como está se sentindo agora? Perguntei, para me certificar de que não havia mais nada. Chase me abraçou dizendo que se sentia melhor. Conseguiu dormir bem aquela noite e não foi mais assaltado pela ansiedade ou pela sensação de mal-estar. Era daquilo que eu precisava. Meu entusiasmo foi renovado. Chase me ofereceu a oportunidade de usar lembranças de vidas passadas para curas de verdade, e deu certo. Ele tinha um problema real, sintomas físicos, que não conseguíamos entender nem curar. Mas utilizando a percepção dos seus sentimentos, localizamos o problema na sua fonte real no passado, que não era nada que tivesse acontecido na noite ninja, mas uma lembrança de uma vida passada que havia sido disparada pelos seus sentimentos naquela noite. Era um processo realmente simples. Segui a indicação de Chase e o ajudei a articular a causa do seu problema no passado. Então, com uma pequena ajuda minha, ele soube o que precisava fazer para ativar a memória. Qualquer mãe teria feito o mesmo. Crianças ingleses recordam.
Na época da regressão de chase causada pela noite ninja, fui à livraria do shopping, para ver o que havia de novo sobre vidas passadas. Encontrei, espremido entre títulos desconhecidos sobre reencarnação, uma brochura que nunca vira: As Crianças que o Tempo Esqueceu. Chocantes relatos reais de crianças que recordam suas vidas anteriores. O livro não revela nada sobre seus autores, Peter e Maria Rison, exceto que são ingleses. Os casos estão bem descritos. São 26 casos de lembranças espontâneas de vidas passadas de crianças inglesas. Num estilo bem livre, relatam histórias de crianças de 2 e 3 anos de idade que, inesperadamente, contam aos seus assombrados pais suas vidas e mortes passadas. Eu estava maravilhada. Eram casos espontâneos de uma cultura de língua inglesa, judaico-cristã, como a minha. O livro tornou o fenômeno menos exótico, mais familiar e aceitável. Aqueles casos ocidentais eram tão incríveis e ricos em detalhes quanto os do Dr. Stevenson, que são orientais em sua maioria. Aquele livro era a resposta aos críticos que tentam descartar os casos do Dr. Stevenson, porque provém de culturas em que se crê na reencarnação, argumentando que, por causa da crença dos pais, as crianças são inconscientemente encorajadas a falar de vidas passadas. Uma leitura atenta dos escritos do Dr. Stevenson afasta essas críticas. Nos livros dos Harrison havia famílias cristãs, que não acreditavam em reencarnação, testemunhando que seus filhos tiveram lembranças de vidas passadas. A maioria ficou desconcertada, se não chocada, quando as crianças começaram a dizer na minha vida anterior ou quando eu morri. Como um pai afirmou, já tinha ouvido falar de coisas estranhas assim, mas jamais podia imaginar que fosse acontecer na minha família. Aquelas crianças certamente não foram instruídas pela família, nem souberam pela TV ou por livros de história que lembranças de vidas passadas são normais. No máximo, foi o inverso. Seus pais resistiram em acreditar que seus filhos falavam sério e tentaram fazer com que esquecessem aquilo, desejando que o estranho comportamento se dissipasse. Mas as lembranças de seus filhos persistiram, apesar da resistência. Eventualmente, foram os pais que mudaram. E as mães ouvem. Esse livro é tanto sobre os pais quanto sobre os filhos. Versa sobre o conflito entre a crença dos pais de que só vivemos uma vida e o que ouvem e veem de seus próprios filhos. Documenta a dúvida inicial dos pais, sua tentativa de dissuadir as crianças e, em muitos casos, os longos períodos de tolerância confusa, até que o peso dos indícios os convença a aceitar a verdade que existe no que dizem seus bebês. À medida que lia cada uma das histórias, senti uma válvula de pressão interna soltar-se, dizendo, sim, esta sua verídica. E esta também. Sabia que estava percorrendo um caminho familiar, lendo a confissão daqueles pais sobre suas reações às lembranças espontâneas dos filhos. Lembrei da manhã em que Chase, no meio do café, me surpreendeu dizendo ter sido um soldado negro, deixando-me boquiaberta. Era animador ler aquela delicada e íntima interação entre pais e filhos descrita no livro. Não vi nada parecido em nenhum outro lugar. Outras coisas fizeram aquelas histórias soarem verdadeiras e familiares. Começava a ver alguns dos mesmos padrões que encontrei nos casos de Stevenson. A tenra idade em que as crianças falam pela primeira vez de suas lembranças de vidas passadas e desaparecimento delas na idade escolar. Crianças reconhecendo sinais do passado, fobias relacionadas com suas mortes, crianças renascendo nas mesmas famílias. Na maioria dos casos relatados pelos Harrison, as crianças não dão muitas informações específicas, nomes, datas e lugares, para estabelecer a realidade de suas antigas identidades. O Dr. Stevenson teria posto esses casos de lado porque neles faltam provas suficientes que possam ser comprovadas por fontes exteriores.
Mas o fato de os casos dos Harrison não serem tão cientificamente rigorosos quanto os de Stevenson não os tornam menos válidos. Percebi, lendo o livro pela segunda vez, que este é um ponto muito importante. Os Harrison estão apresentando um tipo diferente de prova. Documentam como as lembranças das crianças mudaram as crenças dos pais sobre reencarnação e morte. Estes pais cristãos tinham pouco a ganhar e muito a perder tornando públicas suas opiniões sobre as afirmações aparentemente estranhas de seus filhos. No entanto, estavam convencidos. As lembranças de vidas passadas alteraram sua visão arraigada e mudaram suas vidas. Isto prova que as pessoas comuns podem entender, e não é menos verídico que as tabelas e confirmações de Stevenson. Afinal, ninguém melhor do que os pais para distinguir a verdade e a motivação existentes por trás do que seus filhos estão dizendo. Eles sabem a que seus filhos estiveram expostos, o que conhecem e o que desconhecem. Os pais podem sentir quando seus filhos estão inventando ou quando falam sério. Os Harrison ressaltam nuances que um pai perceberia, mas que um estranho que procurasse apenas provas objetivas teria deixado passar. O tom diferente de voz ou grito de alegria ao lembrar de um animal de estimação do passado. O olhar distante de uma criança quando fala saudosamente de uma pessoa querida em outra existência. Eram essas caras e sons que faziam os pais terem arrepios, sentindo como se tivessem sido atingidos por uma descarga elétrica, alertando-os a prestarem mais atenção em seus filhos. Foi essa sensação que fez uma mãe exclamar: "Tenho certeza de que ele não está inventando isso." Histórias do berço. Como as histórias dos Harrison são contadas do ponto de vista dos pais, elas apontam para novos aspectos do fenômeno. Eu me perguntei, por exemplo, após ter lido algumas das histórias de crianças que o tempo esqueceu, se as crianças muito pequenas já pensam no passado quando ainda estão no berço, antes mesmo de poderem falar. Algumas das crianças ainda eram tão pequenas quando falaram pela primeira vez sobre suas memórias que pareceu que estavam apenas esperando aprender a falar. Na média, os bebês tinham apenas 2 anos de idade, e muitos deles ainda usavam fralda, quando falaram sobre suas lembranças pela primeira vez. Ainda eram bebezinhos. Uma das crianças, chamada Elspeth, tinha apenas 18 meses e nunca pronunciara uma frase antes. Certa noite, quando a mãe banhava Elspeth, o bebê disse: "Vou entrar para um convento." A mãe, atônita, não acreditava no que ouvia. Aquela era a primeira frase de Elspeth, e ela dissera convento. Quando a mãe perguntou a Elspeth, a pequenina respondeu: "Não sou Elspeth agora. Sou Rosa e vou ser irmã Teresa Gregório." Sua mãe estava atordoada. Eles não eram católicos, Elspeth não tinha como saber nada sobre freiras e conventos. Era apenas um bebê. Elspeth continuou falando e disse à sua mãe que quando estive aqui antes tinha sido uma velha senhora que vestia um vestido preto longo e um chale preto cobrindo a cabeça. E foi só. Então, um dia, 2 anos depois, Elspeth continuou com a história da vida da freira, descrevendo seu trabalho no convento. Seu dia começava muito cedo, ordenhava as cabras, fazia queijo e ajudava a preparar a comida. As freiras rezavam constantemente e, quando um sino tocava, tinham que parar de falar, não importa o que estivessem fazendo. Sendo uma mulher idosa, ela caiu no chão e morreu enquanto rezava em sua pequena cela. Quando morreu, tudo ficou escuro. Ao acordar, achou-se entre amigas, freiras que também haviam morrido. Elspeth disse que elas ainda vestiam seus hábitos e pareciam mais jovens do que quando morreram. Ela também passou a parecer mais jovem depois da morte. Elspeth não se lembrava de nada após esse ponto. E nunca mais falou de sua vida de freira outra vez. Várias crianças lembraram que, em vidas passadas, eram parentes que morreram antes delas nascerem. O Dr. Stevenson também descobriu que casos de reencarnação na mesma família eram comuns.
Os casos dos Harrison são mais notáveis porque os membros da família estavam absolutamente convencidos de que a criança era um parente renascido. Como a família conhecia o parente falecido em incidentes da sua vida, estava em excelente posição para comparar o comportamento da criança e suas afirmações com o que tinham gravado na memória sobre o falecido. Ficavam arrepiados quando o comportamento da criança copiava o do parente falecido ou quando a criança se lembrava de eventos obscuros que a família esquecera e dos quais nunca mais falara. Desmond estava brincando com seus carrinhos, quando disse à mãe, espontaneamente, sabe, mamãe, eu fui da tia Ruth antes de ser seu, mas não fiquei com ela muito tempo. A mãe espantou-se ao ouvir seu filho de 3 anos e meio dizer aquilo. Sua cunhada Ruth tinha tido um filho que nascera morto 10 anos antes. Mas a família não tocava naquele assunto, porque fora muito traumático para ela. Desmond jamais poderia ter escutado alguém falar sobre aquilo. O menino lembrava claramente como era estar no útero da tia Ruth, era muito quente e bastante agitado. Ele estava feliz e se sentia confortável e molhado. Costumava girar o tempo todo. Era sempre escuro, mas não sentia medo. Dormia de tempos em tempos. E disse, uma vez, fui dormir e quando acordei já não estava mais com a tia Ruth. Nos 6 meses seguintes, à medida que Desmond falava cada vez mais de suas lembranças, seus pais foram se convencendo gradualmente que seu filhinho tinha sido o filho que Ruth esperara. Mas a mãe de Desmond jamais disse nada a Ruth. Ela não tem filhos, explicou, e temo falar sobre Desmond com ela, pois poderia achar que ele realmente lhe pertence. Metade das crianças nos casos dos Harrison lembraram como morreram. Muitas foram textuais com relação às suas mortes, e falaram delas calmamente, sem medo nem tristeza. Pareciam estar em paz revendo as coisas que haviam acontecido quando estive aqui antes. A pequena Mandy lembrava ter sido sua irmã que morrera de uma doença cardíaca congênita. A dor arrasara a família, mas o único problema da morte para Mandy, segundo afirmou depois aos pais, foi que não gostou quando todos choraram muito por ela. E disse, foi legal ter voltado. Das crianças dos Harrison que lembraram de mortes violentas ou traumáticas, apenas poucas sofreram com sentimentos negativos advindos das mortes. Nesses casos, as crianças tinham fobias relativas às suas mortes violentas. Isso está de acordo com o padrão observado por todos os terapeutas de vidas passadas e pelo Dr. Stevenson. Mortes traumáticas são geralmente fonte de fobias aparentemente inexplicáveis. Dominique tinha uma fobia relacionada com sua morte traumática. Como na maioria dos casos indiscutíveis do Dr. Stevenson, ele possuía uma marca de nascença, uma cicatriz na coxa direita. Quando bebê, Dominique berrava histericamente sempre que a mãe ou a avó tentavam lhe dar banho. Finalmente desistiram e passaram a usar uma esponja. Um dia, quando Dominique começava a falar, sua avó, que nunca mencionara a cicatriz, tocou-a suavemente. Dominique explicou para espantar da senhora, um homem no navio fez isso em mim com uma faca. Saiu muito sangue. Todo coberto de sangue. E disse que caiu na água e morreu afogado. Sua mãe declarou que ele nunca estivera dentro de um navio. Não conhecia o conceito de morte por faca e nunca tivera um ferimento com sangramento. Não era uma fantasia ou acaso. A explicação de Dominique estava de acordo com a sua cicatriz de nascimento na coxa e a sua fobia de água. Os adultos não tiveram outra alternativa senão acreditar nele. O medo histérico de água de Dominique diminuiu após ter ele falado com sua avó sobre sua morte violenta. Os Harrison não dizem. Esta falta de acompanhamento me frustrava. Os Harrison fizeram uma excelente documentação das reações dos pais, mas, no meu entender, podiam ter feito melhor. Queria saber se Dominique ficara curado de sua fobia. Queria ter sido a pessoa a entrevistar estes pais.
Eu teria vasculhado mais sobre como reagiram aos filhos e quais tinham sido os resultados. A catarse de Nicola. Uma história me chamou a atenção particularmente. De todos os grandes casos dos Harrison, o de Nicola foi o único em que se descreveu uma catarse e uma cura. Em seu segundo aniversário, Nicola ganhou dos pais um cachorrinho de pelúcia. Ela ficou muito ansiosa e disse à mãe que aquele presente lembrava seu cachorro Muuf, é igual ao outro cachorro que tive antes. A mãe de Nicola, Kathleen, achou engraçada a invenção de sua filha e logo a esqueceu. Certo dia, Kathleen foi pega completamente de surpresa, quando Nicola perguntou, num arrobo, por que ela não era um menino desta vez, como fora antes, quando a senhora Benson era sua mãe e ela brincava com Muffy. Desta vez, Kathleen encorajou Nicola a falar mais sobre o assunto. Era tudo de que Nicola precisava para botar para fora sua história de vida passada. Disse que sua família morava numa casa cinza de pedras que ficava no meio de 4 casas reunidas na fileira, próximo da linha da estrada de ferro. Sua mãe usava saias compridas, no mesmo estilo vitoriano das de sua boneca, e a cidade em que viviam era Watt. Ela e seu cão percorriam os campos em volta da casa e sua outra mãe sempre a alertava para não brincar perto da linha do trem. Mas um dia, ao brincar perto dela, o trem chegou depressa e me derrubou. Alguns homens a levaram para o hospital, onde dormi e morri e vi Deus no paraíso antes de nascer. Mas não morri de verdade. Vim para você e você passou a ser minha outra mãe. Aquela massa de detalhes não podia ser ignorada. A história da pequena Nicola era tão convincente que Kathleen a levou a Ort, que não ficava longe, para ver se a filha reconhecia algo. Nenhuma das duas havia estado em Aort antes, mas assim que chegaram Nicola descobriu o caminho mais simples para se chegar às redondezas da cidade. Levou a mãe diretamente para a casa que descrevera, a que ficava entre 4 casas de pedra cinza. Tudo condizia com a descrição de Nicola, inclusive os campos em volta e os trilhos da estrada de ferro. Kathleen perseguiu as lembranças de vidas passadas da filha. Como tinha um nome e um endereço, decidiu verificar os registros da paróquia e conferir a precisão das lembranças de Nicola. Abriu as páginas amareladas do velho livro do censo, e seu coração disparou. Encontrou a lista de pessoas da família Benson, um nome incomum naquela paróquia. Tinham tido um filho, nascido em 1875. Mas, o censo seguinte, feito 6 anos depois, listava a família Benson com 2 meninas, uma de 3 anos e outra de 6 meses, mas nenhum menino. E como o censo exigia que todos os membros da família fossem sempre listados, Kathleen concluiu que o garoto de que Nicola lembrara devia ter morrido entre 5 e 6 anos. Nicola era um caso espantoso de memória espontânea, com detalhes que puderam ser verificados pela mãe. Mas sua história continua. Certa noite, logo após a expedição a Ort, a família de Nicola estava assistindo um filme na TV. Um trem correndo em alta velocidade apareceu na tela. Imediatamente, Nicola ficou histérica, jogando-se no chão, agitada, respirando com dificuldade. Kathleen correu até ela, em pânico, sem saber o que acontecera à filha tão repentinamente. Nicola estava inconsolável e começou a chorar, repetindo, o trem, o trem. Kathleen desligou a TV e Nicola parou de gritar imediatamente, mas continuou chorando. Kathleen entendeu que a visão do trem lembrara Nicola da sua morte como Benson. Ao entender que ela estava revivendo sua terrível morte, Kathleen deixou Nicola chorar em seus braços até acalmar-se. Nicola nunca mais teve medo de trens. E lá pelos 5 anos já tinha esquecido quase tudo sobre sua vida como filho dos Benson. Com uma exceção. Nunca esqueceu seu cãozinho Muffy. O que acontecera com a pequena Nicola? Fiquei impressionada com o que sua mãe fizera. E com o que não fizera também. Como as lembranças de Nicola podiam ser verificadas por meio de registros históricos,
Kathleen acreditou sem a menor dúvida que Nicola vivera antes como um garoto dos Benson e fora morta por um trem. Então, enquanto Nicola revivia sua morte no chão da sala de estar, gritando desesperadamente, Kathleen não considerou que o ataque da filha fosse mera histeria. Ela sabia, intuitivamente, que era consequência da lembrança da vida passada da filha. Viu imediatamente a ligação, percebeu que era verdade, e deu a Nicola seu apoio amoroso. Não dificultou o processo, tendo dúvidas. A lembrança seguiu seu curso normal, culminando em catarse, dando a Nicola a oportunidade de finalmente se livrar do terror que estava preso dentro dela desde que o trem atropelara há tanto tempo. Depois, a lembrança foi se apagando e desapareceu. Os pais completam o quebra-cabeça. O caso de Nicola era extraordinário porque todo o processo acontecera espontânea e naturalmente. Surgiu e se foi no seu tempo certo, no seu ritmo, sem intervenção de ninguém. Não vi este processo de cura em Stevenson. Os Harrison também não fizeram menção a ele. Na verdade, não comentaram nenhum dos casos. Não perceberam o que eu considero que seja a importância do caso Nicola, mas para mim era óbvio. Por quê? Porque desde que Chaz e Sarah encontraram Normandy na cozinha de casa, eu vivia montando peças do quebra-cabeça que são as lembranças de vidas passadas das crianças. Esta peça de Nicola, esta ideia de que lembranças espontâneas podem curar naturalmente por conta própria, era a peça final que eu procurava para terminar o quebra-cabeça. Agora, todas as peças estavam encaixadas e faziam sentido. Recuei para admirar o quadro. Deu-me a seguinte impressão. Qualquer criança, em qualquer lugar do mundo, pode ter uma lembrança de vida passada, independente da cultura ou crença religiosa dos pais. A maioria dessas lembranças não causa problemas. São benignas e ajudam a explicar os talentos, temperamento e as sutilezas do comportamento de uma criança. E como os Harrison mostraram, podem mudar para sempre as crenças fundamentais dos pais sobre morte e vida. Partilhando suas lembranças conosco, as crianças nos ensinam o que os adultos já esqueceram, que a vida continua após a morte. Entretanto, às vezes, as crianças podem ter memórias perturbadoras que criam problemas, tais como fobias e enfermidades físicas. Estas crianças podem precisar de ajuda para separar o passado do presente. Precisam que alguém lhes diga que o passado já acabou. Ou, se a lembrança for sinal de que algo no passado ainda não está acabado, precisam de ajuda para descobrir qual é este assunto inacabado, para resolvê-lo. Talvez precisem examinar seus sentimentos e pensamentos do momento da morte e serem guiadas até a solução, à moda do Dr. Woger. Para algumas crianças, e ainda mais simples, suspeito que, em certas circunstâncias, tudo o que os pais precisam fazer é reconhecer a veracidade da lembrança e não tentar negá-la. Depois, a lembrança seguirá o seu curso. Esta foi a lição importante do caso de Nicola. Sejam as lembranças benignas ou perturbadoras, oferecem aos pais a oportunidade de ajudar seus filhos. O momento ideal para se reconhecer a lembrança de uma vida passada de uma criança é quando ela emerge, e os pais estão quase sempre perto quando isto acontece. Estão na melhor situação para apoiar e encorajar a criança com sua atenção carinhosa. Mas só poderão ajudar se aceitarem a lembrança de vidas passadas e reagirem rapidamente. Se ficarem tolhidos pela descrença, não ajudarão. O momento pode ser perdido, ou a criança desencorajada, e a memória pode não aflorar nunca mais. Infelizmente, nossa cultura não prepara os pais para este momento. Ao contrário, tudo em nossa cultura ensina que lembranças de vidas passadas em crianças são impossíveis. Os pais estão sós, sem ter quem os ajude a saber o que são lembranças ou como agir. O que pode ser feito? Talvez a chave para auxiliar crianças com essas lembranças seja educar seus pais.
E se os pais pudessem aprender a reconhecer logo lembranças de vidas passadas? Pensei eu. Nesse caso, ao invés de ficarem tateando sem saber se a criança está fantasiando ou lembrando de uma vida passada, estariam preparados para atuar na hora. E se os pais entendessem a dinâmica das lembranças de vidas passadas, a ideia de assuntos não resolvidos e o poder da catarse, poderiam escolher a pergunta certa a fazer para ajudar a criança a resolver uma lembrança perturbadora. Estariam preparados para atender da melhor forma possível. Saberiam o que fazer. À medida que pensava nisso, fui ficando cada vez mais perturbada e excitada. Talvez eu possa escrever um livro explicando essas lembranças para os pais, pensei. Então, outro pensamento veio à minha mente. Se estou tendo esta ideia, será que ninguém pensou nisto antes? Haveria outras pessoas fazendo as mesmas pesquisas que eu e se preparando para escrever um livro. Como saber? Imaginei onde encontrar a resposta. Roger me falara a respeito de um grupo que era a mais importante associação profissional e a maior rede internacional de terapeutas de vidas passadas. Se alguém estivesse fazendo esta pesquisa, certamente os membros deste grupo estariam sabendo. Formavam a Associação de Pesquisa e Terapias de Vidas Passadas, Association for Past Life Research Therapies, APRT, em inglês. Telefonei e descobri que ainda havia tempo para me inscrever no congresso da primavera da APRT, que seria na Flórida. Como bonificação, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, famosa por seu livro On the Attending, seria responsável pelo discurso inaugural. Admirava a doutora Kubler-Ross há anos por sua coragem em romper com o nosso tabu cultural que impedia de falar sobre a morte. Ali estava a minha oportunidade de vê-la em carne e osso. No parque temático da APRT. Voando pela costa a quase 12.000 metros de altitude, fechei os olhos e deixei minha mente vagar com o zumbido dos motores. Aquela era a minha primeira viagem sozinha desde o nascimento de Sarah. Já era tempo, eu estava mais que preparada. Olhei através da janela e vi as ilhas que formavam recifes lá longe, mas parecendo dedos ossudos apontados para o sul. Percebi que aquela viagem também significava uma guinada nas minhas pesquisas. Nos anos anteriores, procurei sozinha as respostas às minhas perguntas sobre lembranças de vidas passadas. Minhas únicas fontes tinham sido os livros e minhas experiências improvisadas. Agora, pela primeira vez, estaria junto a outros pesquisadores, terapeutas e profissionais que trabalham com vidas passadas. Os líderes e fundadores deste campo terapêutico também estariam lá, pioneiros entre os quais os doutores Wambashi, Fiore e Roger. Eu me perguntei se me aceitariam como uma pesquisadora séria ou se me veriam apenas como uma dona de casa excêntrica. Sabia que o pessoal que estaria presente a esse congresso da APRT pertencia ao núcleo mais sério do ramo. Se algum terapeuta em qualquer ponto do mundo estivesse trabalhando com lembranças de vidas passadas em crianças ou se existissem livros e pesquisas que eu ainda não conhecesse, aquela gente saberia. Ao me registrar no congresso, encontrei pessoas vindas de todos os cantos do país. Fui recepcionada pelas matriarcas da APRT, as doutoras Ezeldenine, Winafred Lucas e Irene Kirin, que representavam a vanguarda da psicoterapia nos últimos 40 anos. Em 1981, quando estavam entre os 60 e 70 anos, juntamente com as doutoras Wambashi, Fiore e outras, deram partida à APRT, para fazerem progredir suas percepções sobre lembranças de vidas passadas como ferramentas legítimas de cura. Agora, entre seus 70 e 80 anos, continuavam organizando e ensinando, escrevendo livros, ainda empurrando vigorosamente as fronteiras da psicoterapia, derrubando os paradigmas da velha psicologia. Eu admirava seu ânimo. Ao final da tarde, cerca de 200 pessoas, entre psicoterapeutas, psiquiatras, hipnoterapeutas clínicos,
Pesquisadores e leigos interessados como eu, se acotovelavam ali. E todos falavam a mesma linguagem. Eu podia me aproximar de qualquer dos grupos e ser bem recebida numa discussão sobre cura e vida passada. Tinha encontrado a minha tribo. Antes mesmo que o congresso começasse, escolhi meu modus operandi. Em cada seminário e a cada intervalo, corria de pessoa em pessoa para me apresentar e, no instante seguinte, perguntar se tinha experiência trabalhando com crianças. Conheciam casos de vidas passadas com crianças. Todos foram simpáticos e tentaram me ajudar. Deram-me indicações de alguns casos interessantes, mas, para minha surpresa, sabiam muito pouco sobre o trabalho com crianças. A maioria das indicações remetia a pessoas ou livros de que eu já tomara conhecimento sozinha. A maioria deles nunca trabalhara com crianças, e admitiram que sequer pensaram no assunto, pois só trabalhavam com adultos. Quase todo mundo sugeriu o Dr. Stevenson como referência, admitindo que tudo o que sabiam sobre crianças e vidas passadas haviam lido em Twenty Cases Suggestive of Reincarnation. Mas, tentei contestar, o Dr. Stevenson não fala nada sobre o valor de cura dessas lembranças. Alguns chegaram a dizer que achavam perigoso mexer com as frágeis estruturas do ego das crianças. Aquela objeção me derrubou. Pensei na quantidade de vezes que fiz meus filhos regredirem em minhas experiências com os outros jovens. Perigoso? Estruturas frágeis do ego? Descrevi o que já havia aprendido por conta própria, inclusive que achava as crianças melhores pacientes que os adultos. Alguns admitiram que aquilo era novidade para eles, e manifestaram interesse em conhecer os resultados da minha pesquisa. Após umas poucas horas de prospecção, começava a ter a impressão de que a regressão de vidas passadas com crianças era um território ainda inexplorado, mesmo para aquele grupo seleto. Era uma surpresa. Saí da multidão e fui até o saguão para refletir. Seria eu a única pessoa que estaria seguindo aquela pista. Não haveria ali ninguém com quem pudesse comparar meus resultados. Justamente neste momento, o Dr. Roger passou pela porta de entrada do saguão. Vestia uma camisa havaiana colorida, parecendo aquele tipo de turista bem vestido e vivo. Fiquei feliz ao ver um rosto familiar. Conversamos. Ele disse que ia dar um seminário e lhe revelei meu objetivo. Disse Roger. Quem está aqui é uma senhora da Holanda, chamada Tineke Noordegraaf, que se especializou em terapia de vidas passadas com crianças. Eu a encontrei na Europa recentemente e estou muito impressionado com o trabalho dela. Disse-me para procurar uma mulher com sotaque holandês, provavelmente a mulher mais alta do congresso. Roger achava que talvez ela fosse a pessoa que eu procurava. Tineke Noordegraaf. Procurei, por cima das cabeças na multidão, mas só encontrei Tineke horas mais tarde, saindo de um seminário escultural, medindo no mínimo 2 metros. Ela me fazia sentir pequena. Tinha uma presença imponente, acentuada por olhos penetrantes. Apresentei-me e perguntei se tinha tempo para conversarmos. Ela disse que estava com pressa e que a procurasse depois. E desapareceu. Ao chegar ao banquete, naquela noite, corri para a primeira fila de mesas, pois queria estar perto da doutora Kubler-Ross quando ela fizesse seu discurso. Havia um lugar vago, e bem ao lado de Tineke Noordegraaf. Cumprimentou-me amistosamente quando sentei-me ao lado dela. Enquanto o garçom tentava transpor barreiras para servir nosso quinhão de galinha, Tineke falou-me o que foi possível sobre o seu trabalho. Importunei-a com pergunta atrás de pergunta. Meus últimos anos de questionamentos e pesquisas culminaram naqueles minutos entre a salada e a sobremesa. Tineke confirmou minhas hipóteses sobre lembranças de crianças. Sim, elas podem ser curadas, em níveis mais profundos do que eu imaginara. Tineke falava com precisão, com um sotaque forte, escolhendo cuidadosamente as palavras.
Disse-me que usava a terapia de vidas passadas em crianças, na Holanda, há 7 anos e com sucesso. Explicou que na Holanda, e em grande parte da Europa Ocidental, a terapia de vidas passadas ganhava crédito rapidamente, como uma forma autêntica de psicoterapia. No entanto, ela era a única terapeuta a usar terapia de vidas passadas para ajudar as crianças a ultrapassarem problemas realmente sérios, como paralisia, fobias, diabetes e distúrbios do sono. Graças ao seu sucesso, pais de toda a Europa traziam seus filhos para serem examinados por ela. E como havia tanta demanda para este tipo de terapia, ela e seu colega Rob Bontenbaum começaram a reparar outros terapeutas europeus para trabalhar com crianças. Tineke explicou que não usava indução hipnótica com crianças. Ao invés disso, para ajudar as crianças a se abrirem e começarem a falar dos seus problemas, ela usava brinquedos, jogos e, mais comumente, desenho. Aquelas ferramentas faziam as crianças se concentrarem em seus sentimentos, imagens, sensações corporais e frases-chave, como uma ponte para a vida passada que estava causando problemas. A terapia de vidas passadas com crianças é parecida com a dos adultos em muitos aspectos, explicou Tineke, porque o trabalho verdadeiro é realizado ao nível da alma. E a alma num corpinho pequeno é a mesma do corpo de um adulto. Em alguns aspectos é mais fácil trabalhar com crianças, porque estão mais próximas dos seus problemas no tempo. Geralmente a origem do problema está na encarnação mais recente e numa morte incompleta. Se a carga emocional da experiência da vida passada recente for forte o bastante, a lembrança pode vir à tona espontaneamente, trazida pelo desejo da alma de dar fim ao que não conseguiu terminar antes. A alma quer realmente dar cabo do que veio finalizar. É um impulso natural. E, afirma ela, as crianças são incríveis na terapia, porque parecem saber intuitivamente, se perguntadas da forma correta, o que devem fazer para completar a existência anterior. Eu ardia de ansiedade. Aquela mulher extraordinária, talvez especialista número 1 em terapia de vidas passadas infantil, estava confirmando o que eu vinha formulando por minha conta. Perguntei se Tineke conhecia alguém nos Estados Unidos que estivesse fazendo trabalho semelhante e ela disse que não. Concordamos que aquilo era um grande mistério. Por algum motivo, a aceitação da terapia de vidas passadas nos Estados Unidos ficava atrás da aceitação na Europa. Ainda é considerada como marginal, e muitos terapeutas mantêm seu trabalho em segredo, temendo abalar sua credibilidade profissional. Eu disse ainda que os pais, nos Estados Unidos, até onde eu sabia, desconheciam que seus filhos podiam ter estas lembranças, que elas pudessem ser valiosas para curar. Pensando na hipótese do livro que desejava poder escrever um dia, perguntei a Tineke, você acha que os pais podem trabalhar com as memórias espontâneas de seus próprios filhos? Ela respondeu, claro, por que não? Está escrevendo um livro sobre o seu trabalho com crianças? Perguntei, sentindo-me repentinamente nervosa. Sim, respondeu. Um livro sobre terapia de vidas passadas com crianças. Um livro clínico para terapeutas. E você? Bem, acho que vou escrever o outro livro, disse sem pensar. O livro para os pais. Para informá-los sobre o que são essas lembranças, caso tenham necessidade. E, então, completei, mas não tenho certeza se sou a pessoa mais indicada para escrever sobre o assunto. Por isso estou aqui para. Tineke me interrompeu com um movimento da mão. Dissipou minhas dúvidas com seus olhos de serpente. Ouça-me. Você deve começar seu livro agora. Trate de começar. Sem desculpas. Sabia que ela tinha razão. Após uma declaração tão forte, não havia nada mais que eu pudesse dizer. Borboletas e Oprah. No instante seguinte, o tilintar de uma faca num copo silenciou a multidão. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, a oradora principal,
Foi apresentada. A doutora Kubler-Ross era uma mulher pequena, simplesmente vestida com calça comprida, blusa, meias e sandálias, parecendo ter acabado de chegar de um passeio a pé pelas montanhas. Embora sua aparência fosse modesta, suas palavras nos fascinaram. Falou-nos sobre suas próprias lembranças espontâneas de vidas passadas. Depois, contou-nos uma história. Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, sendo uma jovem médica suíça, viajara por toda a Europa para ajudar a tratar dos sobreviventes recentemente libertados dos campos de concentração. Num desses campos, no prédio que abrigava crianças, viu algo tão impressionante que a deixou pensando anos a fio. Acima dos beliches das crianças, nas vigas, por todos os lados, havia desenhos de borboletas que as crianças haviam feito com as unhas. As crianças condenadas, envoltas pelo cheiro constante da morte, haviam deixado uma mensagem final de esperança e liberdade com seus delicados desenhos. Houve fungadelas provenientes de todos os recantos do salão. O Dr. Brian Weiss falou em seguida. A multidão estava ansiosa para ouvir suas histórias porque ele, de todos os membros da PRT, era o que tinha sucesso e mais visível. Seu livro Muitas Vidas, Muitos Mestres era um best-seller. Ele era o primeiro membro proeminente de uma corrente de medicina conservadora a provar a terapia de vidas passadas. Todos sabiam da importância daquilo para a mais ampla aceitação de seus trabalhos. O Dr. Weiss voltou a contar a história de como descobrir a regressão a vidas passadas, o caso de Catherine, em que seu livro se baseia. A história é extraordinária porque a formação do Dr. Weiss foi muito tradicionalista. Estudou medicina em Columbia e Yale, e atingiu um lugar de destaque e influência no ramo da medicina como diretor da Cátedra de Psiquiatria do Hospital Monte Sinai, em Miami. Seu grupo profissional equiparava a regressão a vidas passadas ao voodoo e a feitiçaria, e o Dr. Weiss partilhava daquela opinião, até conhecer Catherine. Catherine foi consultá-lo cheia de sérias queixas, inclusive ataques de pânico e fobias múltiplas. Durante 18 meses, o Dr. Weiss tentou a terapia convencional, sem sucesso. Então, hipnotizou-a, procurando traumas originários de sua infância. Quando ele a instruiu para voltar ao tempo em que os sintomas surgiram, ela se lembrou do que pareceu ser uma lembrança de vida passada vivida e coerente. Ainda em transe, Catherine também falou sobre fatos da vida pessoal do Dr. Weiss, que era impossível que ela conhecesse. Aquele foi o golpe definitivo que alterou as crenças do Dr. Weiss. E como prova adicional de que algo significativo havia acontecido durante aquelas sessões, os sintomas de Catherine começaram a se dissipar imediatamente após a regressão e desapareceram depois de alguns meses de terapia intensiva de vidas passadas. Foram precisos 8 anos para que o Dr. Weiss adquirisse a coragem necessária para publicar o relato extenso do caso de Catherine. Sabia que e arriscava a ser censurado pelos colegas psiquiatras por descrever uma regressão a vidas passadas como uma modalidade terapêutica legítima. Mas, ao invés de ser jogado no ostracismo pela comunidade médica, recebeu cartas e ligações telefônicas de gratidão de outros psiquiatras em todo o país, que já haviam descoberto que a terapia de vidas passadas curava seus pacientes. Ficaram gratos pelo fato de que o eminente Dr. Weiss tornara pública a sua história, pois a partir de então eles poderiam estar mais próximos dos seus próprios sucessos. Alguns desses terapeutas estavam presentes ali naquela noite, ouvindo o Dr. Weiss contar a sua história. O discurso do Dr. Weiss era fascinante, mas eu ansiava pela hora das perguntas e respostas, para que pudesse lhe perguntar por crianças. Claro que ele já devia ter trabalhado com crianças. Teria regredido alguma. Quando chegou a hora, ergui o braço como uma estudante ansiosa. Mas ele sempre passava por mim e escolhia outra pessoa na plateia. Finalmente fiquei quieta e desisti.
Teria que atrair a atenção dele de alguma outra forma, em outra ocasião. Animei-me novamente quando as perguntas provocaram uma discussão sobre o circuito de entrevistas em programas de TV. O Dr. Weiss tinha aparecido em quase todos os programas do país. Ele entendia do assunto. Advertiu os outros terapeutas sobre as armadilhas em que alguns programas tentariam fazê-los cair, procurando desacreditar a terapia de vidas passadas simplesmente pelo sensacionalismo e pela confrontação diante das câmeras. A doutora Zeldening, uma das matriarcas da APRT, resolveu comentar o caso do programa de Oprah Winfrey, programa de entrevistas de maior audiência nos Estados Unidos, no qual a entrevistadora e sua equipe estavam realmente interessadas no que ela tinha a dizer, desejando chegar ao âmago de assuntos interessantes, ao invés de encenar um programa vulgar e sensacionalista. Outros membros da APRT que também se apresentaram em programas nacionais relataram seus casos. Eles fizeram as aparições na TV parecerem normais. Já podia me ver participando de um programa. Com esse pensamento, percebi uma coisa. Senti no meu corpo, naquele instante, que também apareceria no programa de Oprah. Repeti minha premonição uma semana depois, dizendo para minha cabeleireira Kathleen que eu iria me apresentar naquele programa. Capítulo 8. Black. Almas experientes em corpos infantis. Certo dia, logo depois que voltei da conferência da APRT na Flórida, fui até a escola primária pegar Chase para levá-la ao dentista. Cheguei cedo e achei um lugar no gramado, onde eu me sentei para esperar e curtir aquele sol radiante. As crianças estavam por todos os lados do campo de recreio, correndo e brincando de pique. Percorrendo a área com os olhos, me perguntei quantas daquelas quase 50 crianças haviam tentado dizer aos pais que já haviam vivido e morrido antes. Uma, duas, talvez uma dúzia. Se houvessem mesmo, provavelmente os pais não teriam sido capazes de avaliar o que os filhos estavam dizendo e teriam deixado escapar. Observando as crianças, percebi que o que eu aprendera sobre lembranças de vidas passadas em crianças me fizera mudar a forma de vê-las. Inconscientemente, a maioria dos adultos vê as crianças como algo inferior a uma pessoa adulta porque não tiveram ainda muita vivência, nem amadureceram. Mas se todos nós tivemos inúmeras vidas, então aquelas crianças correndo diante de mim poderiam ser almas muito experientes, em corpos pequeninos. Minha mente divagou até a conferência da APRT. As palavras de Tinerke, agora um mantra familiar, sussurraram nos meus ouvidos. Você deve começar seu livro agora. Trate de começar. Sem desculpas. Não podia ignorar a mensagem, porque sabia que ela estava certa. Mas um livro. Um trabalho enorme. Não havia escrito nada maior do que uma carta, desde os meus tempos de escola. Entretanto, estranhamente, me senti energizada só de pensar naquilo. Dando a partida. Enquanto esperava na antessala do dentista, comecei a arquitetar um plano. Por onde começar a escrever um livro sobre lembranças de vidas passadas em crianças. Fiz as contas, tinha ideias e teorias, mas não tinha nenhum caso de memória espontânea, exceto o de Chaz e Sarah. Tinha certeza de que os casos existiam, bastava apenas conversar com um número de pais suficiente para encontrar pelo menos alguns deles. Mas, como poderia falar para centenas ou milhares de pais? Tive uma ótima ideia folheando um velho número de uma revista dedicada à educação de crianças, que o dentista deixara na antessala. Procurei os classificados. Perfeito. Ia colocar um anúncio procurando casos na minha revista predileta, a Progressista Motoring. Assim que cheguei em casa, remanejei meu fundo de despesas caseiras, criando recursos para a campanha publicitária, e coloquei um anúncio. Ia ser duro ficar esperando que o próximo número chegasse às bancas. O seguir, tinha que começar a escrever. Tinha que começar a treinar,
para ganhar experiência enquanto os casos não apareciam. Quem me leria? Voltei a pensar na conferência da APRT e no fato de que a maioria dos participantes nunca ouvira falar no livro do Harrison, que eu considerava tão importante. Com o telefonema para o Journal of Regression Therapy da APRT, consegui que aceitassem uma resenha minha sobre o livro Children That Time Forgot para o número seguinte. Trabalhei no texto da curta resenha por semanas, com Steve agindo como se fosse o editor. Bastante nervosa, mandei o texto e fiquei esperando o veredito. Quando recebi o postal com a aprovação do editor, semanas depois, dancei no meio da rua, diante da minha caixa de correio. A única palavra escrita no postal era assim: eu seria publicada. O processo se iniciara e eu precisava encontrar mais fontes de casos. Uma amiga me dera um exemplar de Venture Inward, a revista da Edgar Cayce Foundation. Edgar Cayce, o grande médium, também era um dos primeiros consultores sobre vidas passadas. Venture Inward publicava regularmente artigos sobre reencarnação e vidas passadas. Telefonei para o editor. Ao final da nossa conversa, eu havia combinado escrever um artigo sobre as lembranças de vidas passadas de Chaz e Sarah para um público de 50.000 pessoas. Preparada ou não, eu tinha que mergulhar. De cabeça. Leia, filha de tio. Aonde quer que eu fosse, encaminhava discretamente a conversa para o assunto das lembranças de vidas passadas em crianças. Comecei a descobrir, com certa frequência, que os casos estavam bem diante do meu nariz. Encontrei Tiro a primeira vez num chá na casa de uma amiga. Ela parecia uma fada, com seus cabelos louros quase brancos, olhos azuis piscina brilhantes e um sorriso travesso. Gostei dela de cara. Era divertido ouvi-la falar, e ela brilhantava a conversa com suas observações profundas e respostas rápidas. Quando tive a oportunidade de mencionar lembranças de vidas passadas em crianças, ela nem pestanejou. Ah, Lua teve uma recordação de uma vida passada. Tenho certeza de que foi isso. Tio contou o que aconteceu. Leila tinha 2 anos de idade, e estávamos no carro. Lua estava no banco de trás, olhando pela janela. Ao atravessarmos uma ponte com cercas de alumínio sobre um desfiladeiro profundo, ela disse com a voz excitada: mamãe, foi num lugar assim que eu morri. Não estava perturbada, parecia apenas fazer uma constatação. Perguntei: de que está falando, Lua? Estava no meu carro e ele caiu da ponte sobre o rio, e eu morri. Fiquei tão chocada, que parei no acostamento para não sofrer um acidente. Então, perguntei: onde mamãe estava? Você ainda não estava comigo naquele tempo. Então, quem dirigia o carro? Eu era grande. Podia pisar nos pedais, respondeu Lua. Lua não podia saber que se precisa de pedais para dirigir. Sempre ficou no banco de trás de onde não podia ver os meus pés. E o que aconteceu? Estava sem o cinto de segurança e caí do carro dentro da água. Então, colocou uma das mãos na nuca e prosseguiu. Estava deitada nas pedras, mamãe. Senti as pedras na minha cabeça. Moveu a cabeça para frente e para trás para me mostrar a posição de sua cabeça nas pedras. E continuou, e vi a ponte brilhante. E então, apontou para cima, voltou a cabeça para trás e disse: vi a ponte brilhante e as bolhas subindo. Seus olhos se voltaram para cima. Fiquei estupefata. Como podia saber das bolhas? Naquela idade, nunca havia mergulhado, porque não sabia nadar. Ela nem colocava o rosto dentro d'água na banheira. Nunca assistiu televisão, sei porque sou sua mãe. No entanto, ela disse, podia ver as bolhas subindo e o sol batendo na ponte através da água. Falou nisso frequentemente no ano e meio seguinte, com os mesmos detalhes, sem nenhuma variação. Sempre muito animada e natural, lembrar de sua morte não parecia aborrecê-la. E o mais incrível é que Lua sempre foi fanática por cinto de segurança. Antes mesmo de saber falar,
Queria ter certeza de que seu cinto estava preso antes de o carro começar a andar. E assim que soube expressar-se, insistia para que todos no carro estivessem com cinto. Como em vários casos dos Harrison, a lembrança de Lu era benigna. Não lhe causou problemas. Ao contrário, ajudou seus pais a entendê-la melhor, dando uma explicação lógica para sua curiosa obsessão por segurança em automóveis. Fui atingido